O pastor Ramon aqui, continuando aí o nosso projeto de encontrar aí os debates, né, na internet a respeito do aborto e apontar, né, as falhas e trazer essa outra voz que geralmente não é ouvida, né? E hoje eu vou trazer um caso clássico, né, que é uma entrevista na CNN com a ministra das Mulheres, né, da pasta da Secretaria das Mulheres, que é a Cida Gonçalves, né? E ela está lá no CNN conversando com a Daniela Lima, vai entrar uma segunda jornalista depois, vão falar sobre o aborto e todas as três são pró-aborto, né? Então, assim, é típico, é aquele discurso, é aquele debate de um lado só, né? Então, vem comigo, vamos ouvir, nós vamos ter que parar um pouquinho também. A Daniela Lima vai fazer uma pergunta, ela vai gastar 2 minutos e 22 segundos, para vocês terem ideia. Então, nós vamos parar também um pouquinho nas perguntas dela e já escancarar aí alguns pressupostos e alguns problemas aí. Então vem comigo, vamos assistir. Não se esquece aí de se inscrever no canal, dar o seu like, isso tem ajudado muito aí. Vamos lá. Gente, o CNN 360 conversa agora com a ministra das Mulheres do governo Lula. Ela é especialista em violência de gênero, Aparecida Gonçalves, mais conhecida como Cida Gonçalves. Ela tomou posse hoje pela manhã, conversa ao vivo agora comigo. Cida, muito obrigada pela presença aqui no CNN 360, aqui nos estúdios da CNN em Brasília. A senhora ressaltou hoje na posse, né, a importância, pela primeira vez, você é uma pasta dedicada exclusivamente às mulheres, com status de ministério. Agora, a área que a senhora vai chefiar vem de, nos últimos 4 anos, políticas muito centradas na criminalização do feminismo, né? Muita gente achando que feminismo é a mesma coisa de mulheres contra homens, o que é uma interpretação equivocada, arcaica, eu não consigo nem encontrar o melhor adjetivo. Será que ela é feminista? O que vocês acham? Coloca nos comentários aí. Mas também muito sedimentada em valores religiosos, não necessariamente abraçados pela Constituição, para temas que são tabu no Brasil e que se refletiram aí na montagem muito conservadora de um Congresso que assume também nesse 2023, assim como o novo governo. É o caso, por exemplo, da militância conhecida da ex-ministra da pasta, que, entre outros temas, também tratava das mulheres, contra o aborto, inclusive nos casos previstos em lei. A gente viu uma criança, né, alvo de estupro, de vulnerável, porque é menor abaixo dos 14 anos, que engravidou e houve uma pressão política muito forte para que ela não pudesse ter autorização para realizar o aborto, que no caso dela é previsto em lei. Vamos fazer uma pausa aqui, é interessante, porque ela fez 2 coisas aqui que a gente tem que tomar cuidado quando nós fomos debater essa questão do aborto, né? Ela falou ela quis expor a defesa, né, contra o aborto como uma defesa religiosa e política. A verdade é que o discurso de defesa da vida, ele tem sim implicações políticas e tem implicações religiosas, mas ele é muito mais do que isso, né? Há um problema aqui, porque existe uma tentativa, principalmente da militância pró-aborto, de tentar deslocar e dizer que, na verdade, os defensores da vida são fanáticos religiosos ou fanáticos da extrema-direita, né? E tenta trazer esse discurso para um outro espectro de discurso, né? Para um lado do debate que não é o que nós queremos. Aborto, como eu disse, tem implicações políticas, tem implicações religiosas, mas ele não é uma discussão meramente religiosa ou meramente política. É uma questão humana, né? É de humanidade. Nós estamos defendendo aqui, é uma questão de vida e de morte, não é uma questão de direita e de esquerda, é uma questão de quem vive e de quem morre. É uma questão de direitos. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Essa é uma forma que os pró-aborto fazem para tentar direcionar, né, a conversa e o discurso. Cuidado com isso. Aborto não é uma questão política e religiosa. Pode ter implicações políticas e religiosas. Mas a questão da defesa da vida é muito mais do que isso. Eu disse a uns colegas, falei, olha, defender a vida é fácil, né, relativamente fácil, porque é só você tratar com a verdade. E a verdade
ela tem um poder muito forte. Então, o que a gente precisa tomar cuidado não é com a verdade dos argumentos ou com a ardilosidade de alguns argumentos, mas é a forma como os nossos oponentes, os defensores do aborto, tentam guiar o debate para um outro lado. Nós já vimos aqui nos outros vídeos como tentar levar para esse lado emotivo é sempre uma estratégia. E aqui a gente está vendo outra, que é tentar taxar o discurso como um discurso político ou de fanáticos políticos ou de fanáticos religiosos. Não é isso. O aborto é uma questão de humanidade. Eu vi uma entrevista da senhora hoje para a Folha de São Paulo dizendo como deve ser delicada a costura de temas que digam respeito, por exemplo, à saúde da mulher, num Congresso que é muito conservador e que saiu muito conservador da urna. A minha pergunta para a senhora é, se há uma estratégia para tentar avançar e em que, prioritariamente, e 2, qual é o trabalho que o Ministério vai precisar fazer junto à própria sociedade para que não, digamos, avance para além do que o Brasil hoje está disposto a avançar. De novo, boa tarde, bem-vinda. Olha, é muito nítido uma confusão mental, confusão de ideias que a Daniela Lima tem, porque ela primeiro diz assim, olha, o Congresso saiu muito conservador, ou seja, o Congresso saiu um Congresso defensor de pautas conservadoras. Depois ela fala de como o Ministério tem que moldar o povo para não ir além do que o Brasil está disposto. Mas, Daniela, o Congresso não foi eleito com um espectro de ideias? Então, como assim? O Brasil disse para onde ela quer ir. E não pode ser um ministério, não pode ser isso que vai guiar o pensamento. Então você vê que existe essa confusão. É uma confusão meio tirânica. Você percebeu que ela quer... Olha, o Brasil elegeu uma visão, não uma visão política. Mas essa não é a minha visão política. Então eu quero que seja deslocada essa visão. E aí, o que o governo, o que as altas partes aí do nosso Brasil vão fazer para que as pessoas deixem de ser como elas são? E aborto, meus irmãos, é fato, já foram feitas pesquisas, 70% do povo brasileiro não é a favor do aborto. E aqui eu faço um parênteses também, ainda que fosse, não é a vida... ela não pode ser decidida por maioria ou minoria, A vida tem que ser um valor absoluto em si. Mas trazendo para o que ela está dizendo, olha, o brasileiro já mostrou que não é a favor do aborto. O brasileiro já mostrou que não aceita essa pauta. Mas ainda assim existe essa ideia tirânica, de conduzir para o que eu quero que seja feito. Vamos continuar. Boa tarde, quero agradecer a CNN pelo espaço, pela acolhida aqui em Brasília. Primeiro, eu queria dizer, Dani, com relação à questão do que são os debates e os direitos das mulheres. O que nós estamos debatendo são os direitos ao aborto legal e é importante... Não existe aborto legal. Aborto é crime em todas as situações. O artigo 128, ele diz duas excludentes de punição, duas situações em que o aborto não é punido. Eu sempre gosto de mostrar isso. Me permita um minuto aqui, olha. Código Penal Brasileiro. Vamos lá. Eu sempre gosto de fazer essa leitura aqui para que as pessoas percebam. Olha, vamos ao artigo 128. O artigo 128. Não se pune aborto praticado por médico, e aí aqui ele dá duas situações. Ou seja, aqui não diz o aborto é legal nessa situação. Não, ele diz que aqui existe um excludente de punição. Não se pune. O aborto continua sendo crime. Continua sendo crime, previsto aqui nos 124, 125, 126 e 127. Porém, se não há outro meio de salvar a vida da gestante, ou se a gravidez resulta de estupro, então o aborto ele não é punido. Não é que ele torna-se lícito, mas ele não é punido. Então, não existe aborto legal no Brasil. Toda vez que eu ouço isso, eu tenho feito questão de falar isso, porque existem algumas palavras que eu tenho visto na militância abortista,
numa tentativa de minimizar realmente a posição, né? Dizer, não, o aborto em caso de risco de vida da mãe, não é isso que diz. É só se não há outra forma de salvar a vida da mãe. Aborto, por causa de violência sexual, não é isso também. Violência sexual, hoje em dia, é um termo muito amplo, em caso de estupro. E ainda assim, isso não é aborto legal. Isso é aborto não punido. Antes a gente lembrar que o que está previsto em lei é previsto desde 1944, então não estamos propondo 1940. nada novo, né? Nós estamos fazendo um debate sobre aquilo que já é garantido desde 44. É isso que nós temos lutado, né? O que eu tenho comparado é que com esse congresso que nós estamos, possivelmente pouco se avance, muito pelo contrário. Nós vimos aí agora... É interessante, pouco se avança. Ela não percebe que ela está falando de um avanço da morte. O avanço para ela, veja bem, né, isso é a ideia do progressismo, que você diz, né? É o avanço. Avanço em quê? Avanço na pauta de morte? Que coisa, desde quando isso é avanço? Isso é um tremendo de um retrocesso. Agora, no final do ano, a dificuldade que nós tivemos de segurar a questão do Estatuto do Nascituro, né? Olha que coisa, né? Segurar o Estatuto do Nascituro. Você sabe o que é o Estatuto do Nascituro? O Estatuto do Nascituro é um projeto para que a vida da criança, tanto a vida quanto os seus direitos e até mesmo o direito patrimonial, né, seja garantido desde o ventre. Dá uma pesquisada na internet aí sobre o Estatuto do Nascituro. Então, ela está julgando, como que ela diz, olha, nós paramos, né, o Estatuto do Nascituro como se fosse uma coisa boa. Ou seja, ela disse, olha, nós evitamos que os bebês tivessem direitos, evitamos que seres humanos tivessem direitos. Isso é uma coisa extremamente doentia, né? Eu pretendo gravar um pouquinho sobre o Estatuto do Nascituro para frente, mas vamos só continuar aqui o discurso. Então, acho que são questões importantes para que a sociedade possa pensar, possa montar estratégia. O que nós queremos discutir? Nós queremos discutir a saúde da mulher. Nós queremos discutir... Não, você quer discutir o aborto, a morte da criança. Né, efetivamente, a saúde pública da mulher, o acesso da mulher ao planejamento familiar, o acesso da mulher à saúde. Desde quando aborto... Porque quando ela fala que o aborto como um planejamento familiar, ela está colocando que é exatamente isso que querem, né, os defensores do aborto. É que o aborto se torne um outro método contraceptivo, como são as pílulas, como é o DIU, né? E que o aborto também seja isso. É mais uma forma de controle de natalidade. Queridos, isso é cruel, isso já tem acontecido em alguns locais. Eu penso, por exemplo, aqui, se eu não me engano, no caso da Islândia, onde a taxa de síndrome de Down é 0, não há síndrome de Down. Por quê? Porque ele é controlado já no ventre da mãe com o aborto, gente. O aborto é uma forma de zerar a taxa de síndrome de Down. Então, o que ela está defendendo é uma coisa realmente assustadora. Aborto não é método contraceptivo, aborto é assassinato. E é para aí que caminha, né? Hoje, todo o debate do aborto, ele vai dando passos, né? O próprio Alan Gutmacher dizia que o aborto ele tem que ser assim, né? Um passo por vez, né? Eu me lembro, nas pesquisas históricas para o meu livro, que ainda não saiu, mas se Deus quiser sair esse ano, eu me lembro de uma parte onde eu falo sobre a dona Ruth Cardoso, né? Ela dali nos seus debates, década de 80, não me recordo agora, mas é uma frase dela onde ela fala, olha, como que a gente lida com um problema difícil, né? A gente vai por partes. E ela diz, vamos trabalhar o aborto na forma da lei, depois a gente vai crescendo. Essa é a ideia. A ideia por trás do movimento abortista é transformar, usar, né, essa liberação sexual e usar o aborto como mais um método contraceptivo. É doentio isso. Saúde, né? E aí todo o processo do combate ao câncer de mama, né? O câncer de útero. Câncer de mama que já tem estudos dizendo que o que
uma das coisas que previne é a maternidade, né? É a gestação, a gravidez, o ser mãe, né? Que previne, né? Há uma série de movimentos. Já existem estudos que dizem isso. Então, aborto, ao contrário, o aborto gera mais risco, né, dessas questões. Então, assim, são questões que estão colocadas da saúde reprodutiva da mulher como um todo. E aborto não é saúde reprodutiva, ao contrário. Aborto aumenta a probabilidade de várias questões físicas, vários problemas físicos para a mulher, problemas psicológicos. O aborto, gente, ele tem uma carga de efeitos colaterais muito grandes. Então, o que ela está dizendo, ela está tentando, essa tentativa de maquiar o aborto como algo de saúde, o aborto é um movimento que prejudica a saúde das mulheres, né? Deixa eu dar uma pausa no vídeo aqui, eu vou procurar um estudo rapidinho, vou mostrar para os irmãos. Aqui, pessoal, voltei, né? É esse estudo aqui que eu queria pegar, que foi publicado ali nos Estudos Nacionais. Ele faz parte de uma palestra que a doutora Luciana Lopes, né, fez no Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, e ela trazendo, né, algumas das complicações do aborto, listados ali pelo Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia, né? Ou seja, não é algo que ela diz, mas ela traz embasado aqui sobre a questão do aborto com Cytotec, né? Ou seja, aquele aborto medicamentoso com remédio. E ela lista, né? O American College, ele cita problemas como anemia grave, coagulopatia, doença hepática ativa e uma série, olha, doenças cardiovasculares, por aí vai, uma série de coisas. Olha, aumento 7 vezes no risco de placenta prévia em gestações futuras, 2 vezes de prematuridade. Então, assim, várias coisas do aborto com remédio, né, feito com misoprostol, que é o Cytotec. Depois ela fala daquele aborto com intervenção, né, depois do terceiro trimestre, aumento nas chances de coagulopatia, riscos no trabalho de parto prolongado, ruptura uterina, processos infecciosos e por aí vai. São vários, trombose venosa. Depois, riscos psicológicos, olha, hospitalização por problemas psiquiátricos, incidência de depressão, estresse pós-trauma, tendência suicida e por aí vai. Então, assim, são muitos os fatores de risco do aborto. O aborto não traz saúde para a mulher. E é interessante, aqui eu trago também um estudo sobre a Espanha, é interessante, porque muitos falam nessa questão do aborto ser um problema de saúde pública. Gente, um número aqui, a Espanha, o Marlon traz um estudo aqui de 2017. Em 2017, né, o governo espanhol gastou 3,6 milhões de euros na ajuda de mulheres grávidas, na gravidez, né? Ajudar mulheres grávidas a dar à luz. E gastou 34 milhões de euros na questão do aborto, né? Conforme aqui ele tem um mapa. Irmão, olha só, a cada 9 euros, a cada 10 euros, 9 iam para financiar a questão do aborto. E eu te pergunto, num país como o Brasil, onde nós já temos problemas com recursos de saúde, qualquer um que visitou uma maternidade pública sabe do que eu estou falando, nós já temos seríssimos problemas nessa área. Imagina se nós tivermos agora, além de dar conta dos problemas que nós tivemos que... E joga para o SUS agora também essa causa do aborto. Na Espanha, 10 vezes mais foi gastos com aborto do que com maternidade. Imagina, gente, o aborto hoje não é um problema de saúde pública. Em 2029, das 1.370 mortes de grávidas no Brasil, 35 foram aquelas que podem ser suspeitas, né, de serem aborto clandestino. Não existe nenhum dado sobre aborto clandestino confiável, porque
simplesmente é impossível mensurar isso. Qualquer um que solta a estatística de aborto clandestino, e você vê, gente, há muitos, a mídia solta, eu já vi jornais falando de 1.500 mortes por aborto clandestino. O número total de óbitos maternos foi 1.370. Como que 1.500 podem ser por causa de abortos ilegais? É mentira. Aborto hoje não é uma questão de saúde pública. Agora, se for liberado, se realmente se implanta uma cultura de aborto, essa cultura de morte, e entrega ao SUS, aí sim nós veremos aumento na procura de demanda por ultrassom, várias outras coisas, inclusive aumento de gasto público. Aí sim nós veremos um sério problema de saúde pública. Vamos continuar aqui. O grande debate é direitos sexuais e reprodutivos não é aborto, né? Direitos sexuais e reprodutivos é o direito à mulher à saúde do seu corpo, é o direito a não morrer de câncer, é o direito a de não morrer, né, porque não quer ter filhos. Olha, isso aí é outra falácia, né? Não morrer porque não quer ter filhos. Ela está trazendo essa ideia de que, não, muitas mulheres têm morrendo aí por causa de aborto legal. Cito o número de novo, você pode procurar no DataSUS, 2022, 1.370 mortes maternas, 35 não são certas, mas podem ser suspeitas de serem abortos clandestinos, né? Querido, aborto não é garantia de vida, ao contrário, aborto é risco de vida. Eu não sei se essa senhora pensou no que ela está dizendo, né? Esse é um poder que o discurso tem também, né? Às vezes a pessoa solta e nem está pensando no que está dizendo. Mas, de novo, o que traz risco de câncer é o aborto, o que traz risco de morte é o aborto, não é a gravidez, não é. Essa mulher está invertendo aí os dados da situação. Portanto, nós estamos nesse processo de debate. O que nós vamos assegurar? Nós precisamos assegurar efetivamente a saúde das mulheres. Essa é uma das grandes prioridades que nós vamos estabelecer no governo. E aborto nada tem a ver com saúde da mulher. Aborto tem a ver com uma agenda de liberação de sexo livre, de uma liberação perniciosa, não tem nada a ver com saúde. Agora ela vai começar um grande discurso aqui a respeito de política, então eu vou adiantar, não tem nada aqui que nos interessa para a casa do aborto, ela vai esquivar muito, a Daniela Lima também tentando muito, mas aí ela vai chamar essa outra jornalista e eu quero olhar com você aqui. Então, a roda de mulheres nessa conversa, a gente está com a ministra das Mulheres aqui. Vem para cá, Larissa Rodrigues, direto também de Brasília. Larissa, a entrevistada é sua. Boa tarde, ministra. Que bom, né? Nós, 3 mulheres, falando de política, né? A gente comentando a importância de se dar espaço a mulheres. Ministra, a senhora comentou há pouco a questão do aborto e na Câmara dos Deputados ali tem essa tentativa, a senhora até comentou, do Estatuto do Nasciruto, né? Que é uma tentativa de dar direitos desde o momento da Constituição. Gente, eu ri aqui, mas todo mundo tem direito de errar, né? Tá falando, às vezes vai falar rápido, isso não desabona ninguém, não. Concepção é que isso proibiria até as formas garantidas hoje em lei para o aborto. Não existe aborto permitido por lei. Como tem sido, a senhora, eu sei que a senhora assumiu hoje, mas se existe alguma conversa, algum tipo de empenho já em tentar barrar isso? Eu sei que essa é uma conversa no Congresso, mas que o Estatuto do Nascituro acaba também passando pela senhora enquanto ministra da Mulher, e também a questão da violência contra a mulher, né? Infelizmente a gente viu um aumento muito grande durante a pandemia e queria ver com a senhora também se já há alguma coisa de projeto para tirar do papel ou para, quem sabe, melhorar algum já em andamento. De novo, o que é o Estatuto do Nascituro? É um estatuto que protege a criança desde o ventre da mãe. Eu não entendo por que essa ânsia, esse desejo tão grande, essa ânsia de morte pelo bebê
no ventre da mãe. Mas a resposta dela é sensacional, olha. A questão do nascituro, não, nós temos efetivamente que discutir ainda com o Congresso. Eu tomei posse hoje, né? As nossas deputadas, apesar de nós termos representantes hoje na minha posse, ainda não é a bancada feminina e a gente ainda não conseguiu articulação com o Congresso. Nós vamos começar a fazer a partir da semana que vem. Então, não, né? Nós não temos. E a partir dessas conversas que vamos estabelecer o processo, porque essas legislações advêm do Congresso, não é do Executivo, e é importante que se diga isso. Você pode conversar, dialogar, discutir, mas a decisão é do Legislativo, no caso do Congresso e do Senado. Com relação à questão da violência contra as mulheres, nós temos como prioridade agora no 100 Dias duas coisas que para nós são muito importantes. Primeiro, recuperar o serviço 180, o Ligue 180. Olha, a partir daqui ela vai começar a falar sobre essa questão do direito da mulher. Não tem nada aqui que chama nossa atenção para o caso do aborto. Mas é interessante, é isso. Você vê uma entrevista, um grande jornal como o da CNN, uma boa hora de se realmente pôr. Seria um momento ideal para um debate. Por que não pôr duas pessoas ali debatendo? Por que não pôr alguém para explicar o que é o Estatuto do Nascituro, né? Mas esse é o espírito do baixo debate sobre o aborto hoje, né? Existe um debate mais alto, porém, infelizmente, o que a gente mais vê é esse baixo debate. E essas são as pessoas que estão lá, né, para tratar políticas públicas, infelizmente, né? Mais uma vez, espero que você tenha notado comigo aí. O que é o importante desse vídeo aqui? É que você se aperceba que existe uma tentativa de migrar a defesa da vida para a ideia da defesa de uma pauta política e ideológica, e a gente não pode reduzir o aborto a isso. O aborto é uma questão de vida e morte, não é uma coisa de direita e de esquerda. Então, se atenta para isso, cuidado para não cair nessa armadilha, né? Se você gostou, curta aí, compartilha. E nós vamos, nessa semana eu atrasei um pouquinho para pôr o vídeo, mas vamos aí, em nome de Jesus, toda semana, pelo menos um vídeo nós vamos ter. Que Deus abençoe e até a próxima.